Oi pessoal, eu sou Vinícius e hoje nós vamos continuar a parte de probabilidade, tá certo? Nós vamos entrar agora realmente nos cálculos de probabilidade. Só recapitulando a parte 1 da aula, nós falamos o que de probabilidade? De experimento aleatório, espaço amostral, eventos e algumas operações de eventos, que seriam a união, a intersecção e o complementar, ok? Agora nós vamos entrar um pouco mais no assunto da probabilidade e os conceitos anteriores nós não vamos deixar de lado, nós vamos usar também porque eles são muito importantes para essa parte da aula. Então vamos lá, segue aí, acompanha o nosso raciocínio juntos aí, vamos lá. Ó, o que é a probabilidade, certo? Considere a primeira coisa, considere um espaço amostral e um evento associado a ele. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter um conjunto, que é o espaço amostral, são as quantidades de possibilidades que você tem para um determinado experimento aleatório, e um evento associado a ele, ou seja, um subconjunto desse espaço amostral, tá bom? Como que eu defino a probabilidade de ocorrência do evento A? Ou seja, qual que é a chance que o evento A ocorra considerando o espaço amostral dado? É isso aqui, ó. Simples assim, tá? Para essa primeira etapa, a gente simplesmente define probabilidade de ocorrência do evento A como o número de elementos que constituem o evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, você já percebeu que você vai ter que fazer de alguma maneira essa contagem, tá? À medida que for passando aí os slides, vocês vão perceber que não é nada do outro mundo, não. É bem simples, desde que você considere isso. O que é o evento e o que é o espaço amostral. Vamos avançar, vamos lá. Então, ó, foi o que eu falei. Olha lá, o joguinho da velha A é o símbolo de número de elementos desse subconjunto A do evento A. E o jogo da velha ômega maiúsculo é o quê? O número de elementos do espaço amostral. Tá certo? Se você está com dúvida nesses assuntos, por favor, veja a aula da parte 1 de probabilidade, onde eu discuto todos esses conceitos em detalhes, tá bom? Vamos avançar, vamos lá. Ó, quais são as propriedades da probabilidade? Quer dizer, que tipo de resultado você espera quando você calcula a probabilidade, tá? Primeira coisa, se você tem um evento A, então, ó, a probabilidade deste evento jamais tem que ser maior que 1. Não pode. Se você fez um cálculo de probabilidade e obteve um número maior que 1, você errou o cálculo. Toma cuidado com isso, tá? A probabilidade é sempre um número que está entre 0 e 1. Sempre, tá? Se deu algo diferente, um número negativo ou um número maior do que 1, você terá que refazer o cálculo, tá? Vamos lá. Se eu tenho dois eventos A e B, tá certo? Dois eventos A e B. Então, a probabilidade da ocorrência desses eventos A ou B é representado pela probabilidade do A, ou seja, a probabilidade de ocorrência do evento A, mais a probabilidade de ocorrência do evento B e menos a probabilidade da intersecção desses caras aí, tá? Quando a gente fala de probabilidade de união de dois eventos, você pensa justamente no quê? No número de elementos que participam tanto do evento A quanto do evento B, tá certo? Só que quando você faz esta soma aqui, ó, pessoal, ó, PA mais PB, você está levando em consideração números repetidos que acontecem tanto no A quanto no B. É por isso que você subtrai esta probabilidade de intersecção, tá bom? Certo? Então aqui, isso aqui é uma fórmula pronta que relaciona a probabilidade da ocorrência desses dois eventos. Ou A ou B, tá bom? Nós vamos discutir alguns exemplos disso mais tarde. E se A é um evento, então a probabilidade de acontecer o seu complementar é 1 menos a probabilidade de acontecer o quê? O próprio evento A, tá certo? Isso é uma
característica, tá? Uma propriedade da probabilidade. Então, quando você pensar em complementar, a probabilidade do complementar, ou seja, da não ocorrência, é 1 menos a probabilidade da ocorrência, tá? Ponto importante aqui, que eu não estou colocando nos slides, é o seguinte: quando você sabe que o evento é certo, vai acontecer. Quando você tem essa situação, que é 100% de ocorrência de um evento, a probabilidade de acontecer esse evento é 1. Então, eu não falei isso, mas existe uma coisa chamada evento certo. O que é o evento certo? Ué, é o evento certo para ocorrer. Ele vai acontecer, não tem jeito. Neste caso, a probabilidade desse evento, que eu vou chamar de A, é 1. Tá? Então, veja, se você tem uma série de eventos relacionados aí, se você quiser pensar na probabilidade de todos acontecerem juntos, a soma de tudo isso daí teria que ser 1, tá bom? Nós vamos discutir alguns exemplos quando isso acontecer, tá? Bom, vamos lá. Vamos dar um exemplo simples de um cálculo de probabilidade, tá? Um exemplo bem básico. Ó, em uma urna existem 2 bolas vermelhas e 6 bolas brancas. Sorteando-se uma bola, qual a probabilidade de ela ser vermelha? Então, ó, vamos lá. Vamos quebrar esse problema em etapas. Entender? Você tem lá uma urna com 2 bolas vermelhas e 6 bolas brancas. Um total de 8 bolas, tá? Então, ó, o primeiro passo que você tem que fazer para resolver um problema de probabilidade é identificar o seu espaço amostral e a sua quantidade, tá? Bom, aqui, ó, o espaço amostral é formado por 2 bolas vermelhas, que eu estou simbolizando por 2 letras maiúsculas V, e 6 bolas brancas, representadas por 6 Bs maiúsculos. E qual a quantidade de elementos desse conjunto do espaço amostral? 8, tá certo? 2 vermelhas mais 6 brancas. Não interessa a ordem aí. O que importa é a quantidade de número de elementos. Identifiquei o espaço amostral e sua quantidade? Ótimo. Vou para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Identificar o evento A. Qual que é o evento A? Sair uma bola vermelha. Bom, neste caso aqui, quantas bolas vermelhas eu tenho? 2 bolas vermelhas. Certo? Então, o meu evento, ó, é sair 2 bolas vermelhas. Tá bom? 2 bolas vermelhas. Essa é a possibilidade de evento. A, sair bola vermelha. Você vê que é a quantidade de bolas nesse caso. Então, o número de elementos do conjunto do evento é 2. A partir do momento que eu tenho a quantidade de elementos do evento e a quantidade de elementos do espaço amostral, eu tenho condições de calcular a probabilidade. Então, a gente aplica a fórmula aqui, ó. Pronto. A probabilidade de acontecer o evento A é o quê? O número de elementos de A sobre o número de elementos do espaço amostral. Tá aí, 2 sobre 8, você simplifica aí, divide o 2 e o 8 por 2, dá 1/4, tá? Então, aqui eu estou simbolizando aqui a probabilidade como uma fração. Você também pode simbolizar como uma porcentagem. Vai depender do tipo de problema, do tipo de enunciado e do tipo de resposta que é apresentada para você, a alternativa. Vamos pegar um exemplo mais porreta, mais danadinho, né? Para você ver que a coisa não é tão simples quanto parece. Ó, nosso amigo Everaldo, ele tem que escolher um número de 4 algarismos para formar a senha de sua conta bancária, a senha do cartão, tá? E ele já se decidiu pelos 3 primeiros algarismos, 1, 6, 3, que corresponde ao número do seu apartamento, tá bom? Então ele precisa criar uma senha com 4 algarismos e 3 já estão definidos. Falta o último. Se Everaldo escolher de modo aleatório o algarismo que falta, a probabilidade de que a senha formada seja um número par, olha isso, seja um número par, em que os 4 algarismos são distintos entre si, olha só,
Então eu tenho essas alternativas. Aqui no caso, você observe que elas estão sendo representadas por porcentagem, tá? Então temos dois probleminhas para resolver. Primeiro, calcular a probabilidade, certo? E depois transformar essa probabilidade em uma representação via porcentagem. Vamos um passo de cada vez, um passo de cada vez. Vamos lá. Primeira coisa é entender o problema, certo? Você tem lá uma senha com 4 algarismos e esses 4 algarismos, 3 já estão definidos, que é 1, 6 e 3. Então fica restando o último, tá? Então tá, vamos reconhecer o espaço amostral. Então qual que é o espaço amostral? São senhas de 4 algarismos. Olha lá, eu tenho 10 possibilidades de último dígito para essa senha. Então eu tenho 10 senhas, tá bom? Quais seriam essas possibilidades? Isso que é importante. Então, ó, o que você pode colocar como último dígito da senha do Everaldo? Olha, eu posso pôr do 0 até o 9. Tá certo? Se você contar o número de algarismos que tem aí, são 10. 10 números que podem eles podem ser colocados como último dígito da senha do Everaldo. Tá certo? Então, veja só, a gente já sabe que o número de elementos do espaço amostral é 10. Bom, agora vamos entender o evento. Reconhecer o evento A. Qual que é o evento A? Ele quer saber a probabilidade de que a senha do Everaldo seja par e com todos os algarismos distintos. Isso é muito importante. Então, ó, vamos montar essas senhas? Vamos montar, não é difícil não, ó. Aqui, ó. Eu tenho 1.630 é um número par, certo? Olha lá, estou usando 163, que eram os 3 algarismos que já estavam sendo utilizados para a senha e coloquei o 0. Depois o 1632 é o próximo número par considerado para formar a senha do Everaldo. 1634 e 1638. Aí você pergunta, poxa, mas cadê o 1636? Não é par? É par, sem dúvida nenhuma, você está correto. Porém, 1636, o 6 está sendo repetido. Então, todos os algarismos não são distintos no 1636. Está ocorrendo uma repetição do 6, 2 vezes. Portanto, esse cara tem que sair fora. Portanto, os números pares que eu posso utilizar para compor a senha do Everaldo, que tem algarismos distintos, são esses que estão apresentados aí. Pode reparar que não repete nenhum. Nessa situação, a quantidade de elementos do evento é 4. Tá certo? Isso, então pronto, acabou, resolvido o problema. Então esse problema que era um pouquinho mais chato, a gente percebe que quebrando ele em etapas e entendendo o que está acontecendo, quais são as possibilidades para formar esses números, fica muito mais fácil, né? Vamos lá. Vamos calcular a probabilidade então, ó. Tá aqui, ó. 4 dividido por 10, certo? O número de elementos do evento é 4, o número de elementos do espaço amostral é 10, 4 por 10. 4 por 10, quando você divide, dá 0,4. Lembrando aquela aula nossa de porcentagem, eu posso representar um número com casas decimais, um número racional, como uma porcentagem, bastando fazer o quê? Multiplicá-lo por 100. Então, 0,4 vezes 100, 40%. Então, ó, voltando na alternativa aqui que nós temos, é a alternativa E. Tá certo? Alternativa E. Correto? Deixa eu voltar aqui. Provavelmente deve ter colocado em algum lugar aqui, alternativa E. Tive que voltar o PowerPoint todo. Vamos avançar. Será que tem mais algum exemplo? Mais um exemplo para nós fecharmos aí com chavinha de ouro, tá bom? Olha só este exemplo que legal. Em um batalhão, há 8 policiais do sexo masculino a mais do sexo feminino. Tá certo? Sabendo que são 24 policiais do sexo feminino, então é correto afirmar que a probabilidade de um policial do sexo masculino ser selecionado é de...
Olha aí, no caso, nós temos o quê? 4 opções de alternativas, aí todas na forma de fração, tá certo? Então vamos entender esse enunciado e quebrar esse enunciado em partes, tá certo? Ó, vamos lá. Primeiro ponto importante, obter o espaço amostral. O espaço amostral é a quantidade total de policiais, tanto masculinos quanto femininos. Então vamos lá. Primeira coisa, o espaço amostral é o número de homens mais o número de mulheres. Tá certo? Primeiro ponto importante é que o número de mulheres é 24, está no enunciado. E ele falou que o número de homens é 8 a mais do que o número de mulheres. Portanto, o número de homens é o número de mulheres mais 8, que é 32. É 24 mais 8. Tá bom? Bom, temos o número de mulheres, temos o número de homens, só somar os dois para que tenhamos o quê? O número total de policiais, que no caso é o número que representa a quantidade de elementos do espaço amostral. Então, ó, tá aqui. O número de elementos do espaço amostral é 56. Pronto, esse é o primeiro passo. Segundo passo, achar o evento. Bom, o evento é que você tenha, num conjunto de um batalhão da polícia, pegando um soldado aleatório, eu quero saber se esse soldado vai ser um homem ou não, certo? Estou dando o evento já. Quantos homens existem? 32, certo? Pronto. Você vem aqui e calcula a probabilidade. Está aqui, ó, certo? Olha, eu fiz aqui esse cálculo. Você pode resolver esse cálculo da maneira como você quiser. Só para você ver aqui, a alternativa é a alternativa D, tá? Que é a última. Ó, como que você pode simplificar isso daqui? Você pode reconhecer que o 32 é 4 vezes 8 e o 56 é 4 vezes 14. Quando você faz isso, você tem um número em cima e embaixo que é comum na multiplicação, que é o 4. Você pode simplificar, ó, cortar o 4 com esse 4 aqui de baixo. O que sobra está aqui, ó. Opa, risquei em cima, fica ruim de ver. Então, ó, você pode simplificar de novo se você quiser. Então, dividir o 8 dividido por 2 é 4 e o 14 dividido por 2 é 7. Pronto, cheguei na fração final, certo? Você poderia dividir essa fração desde o começo por 2 e ir dividindo até uma hora que não dá mais? Pode. Mas é sempre bom você estar com uma tabuada mais ou menos na cabeça, para que você possa agilizar o seu cálculo e fazê-lo de maneira mais rápida. Isso é muito importante em concurso, certo? Quanto mais rápido você fazer uma questão, não porque você não saiba, mas que você sabe, então você tem que eliminá-la rapidamente para você se deter nas questões que exigem um pouquinho mais de tempo. Você pode usar esse truque de decompor isso em fatores multiplicativos, tá certo? É isso, pessoal. Então aqui, ó, nós fechamos esta aula de probabilidade, o básico de probabilidade, tá certo? Nós vamos falar agora, nas próximas aulas, de probabilidade condicional, vamos dar alguns outros exemplos e conceitos um pouquinho mais avançados de probabilidade, tá certo? Que geralmente caem em concursos também. Ok? Então, ó, acabou, chega. Se você gostou, dá um joinha pra gente, tá bom? E se você achou útil, compartilha com outras pessoas para que elas possam aprender também, tá bom? Fique ligado no nosso canal, não deixa de nos seguir, de se inscrever no canal e até a próxima!